João de Patmos é considerado o autor do texto do livro do Apocalipse da Bíblia. Segundo a tradição cristã, no segundo século, ele estaria exilado na ilha de Patmos, uma ilha-prisão do Império Romano, localizada no Mar Egeu, após ser perseguido pelo próprio Império pelo simples fato de ser cristão, assim como tantos outros profetas e seguidores de Cristo foram. Os romanos observavam a fé cristã como uma ameaça à ordem e ao poder político vigente. Por isso, acusaram seus seguidores de prática de magia e astrologia. Diante disso, muitos cristãos tiveram que rejeitar sua fé para não serem aprisionados em cadeias ou mortos por crucificação ou qualquer outra forma cruel de assassinato. Não posso deixar de destacar aqui o eco que isso tem por toda a história. Um poderoso Estado perseguindo e usando violência contra pessoas pacíficas. Onde será que já vi este filme? Bom, voltando a João de Patmos e ao livro do Apocalipse, não entraremos nos detalhes descritos e a linguagem adotada. Focaremos em algumas interpretações comuns, dadas por teólogos modernos aos fatos previstos no livro. Entre elas se destacam um grave período de tribulação, seguidos por uma queda da ordem vigente e estabelecimento de uma nova ordem formada por um governo global, liderada por um aclamado líder político, o Anticristo, onde apenas pessoas que concordassem com o regime receberiam a marca da besta, que os permitiriam estabelecer trocas voluntárias em sociedade. Quem rejeitasse a nova ordem e a sua marca seria impedido de comercializar bens e serviços e seria perseguido por esse suposto regime opressor. Contudo, no fim, após um período de guerras, este governo global seria destruído, segundo os cristãos, pelo retorno de Jesus, que traria uma nova era de 1000 anos de paz e prosperidade para a Terra. Não pode ser ignorado que parte do que João de Patmos descreveu em suas profecias poderia estar se referindo ao próprio Império Romano, um governo de proporções gigantescas para a época, com líderes tiranos, que iniciou seu declínio pouco após o período de vida do próprio João, mergulhado em disputas territoriais, guerras, pestes, fome, corrupção e inflação. Novamente, o eco desses acontecimentos na história não podem ser ignorados, e traçando um paralelo com a atualidade, fica a pergunta: poderíamos estar vivenciando uma nova queda de Roma? Um apocalipse como descrito por João? A resposta para essa pergunta é, em partes, sim. Na história contemporânea, sempre existiram ditaduras e seus tiranos. Contudo, mesmo os países considerados democráticos, onde outrora podia se desfrutar de maiores liberdades individuais, hoje caminham a passos largos para uma estrutura de poder centralizada. Em outras palavras, estão rumando para o socialismo. Obviamente, cada um desses países possui suas particularidades e cada um retrocede em ritmos diferentes. Seja por mão de juízes megalomaníacos, seja pela mão de falsos democratas que bombardeiam pessoas pacíficas em outros países em busca de petróleo, seja por filhos de Fidel Castro que buscam disseminar a ideologia de seu pai pelo mundo, seja de burocratas corruptos que com receio de perda de poder querem implementar sua agenda socialista. É evidente que essa tendência autoritária mundial está sendo acelerada pelos recentes eventos, como a crise sanitária e a guerra na Ucrânia. E entidades que pregam uma estrutura de poder centralizado como solução para esses problemas ganham mais destaque na mídia e na mente de muitas pessoas. Entre elas, poderíamos destacar a ONU, o FMI e o Fórum Econômico Mundial. Nem precisamos dizer que nos últimos 2 anos, o autoritarismo dos estados aumentou exacerbadamente no mundo todo, sob o pretexto de estar favorecendo a coletividade. E hoje, já existem condições em que pessoas podem ser proibidas de sair de casa, de viajar ou de exercer sua liberdade de expressão. Seria este o prelúdio do fim? Por mais que o autor desse texto, particularmente, não acredite que exista uma seita ou grupo que trabalhe coordenadamente para a implementação dessas agendas autoritárias, não é difícil constatar que o interesse de governos, de burocratas, da mídia e de socialistas em geral convergem para o mesmo ponto em comum. É neste ponto que a coisa casa muito bem com a interpretação de teólogos modernos sobre as profecias de João, onde após uma grande tribulação e a vinda dos seus 4 cavaleiros do Apocalipse, peste, guerra, fome e morte, que parece incrivelmente ser a exata sequência dos acontecimentos que vivemos atualmente, surgiria um novo grande líder, que à frente de uma nova ordem mundial global, conseguiria trazer a paz no mundo, capaz de inclusive de fazer a paz entre judeus e árabes, e de acabar com a fome e com doenças, mas que isso viria a um custo elevado para os indivíduos.
Pensando apenas no sentido prático e não no espiritual, este custo pode ser interpretado como a perda de liberdades individuais, visto que, como já dito, somente aqueles com a marca da besta poderiam comprar e vender, e da perda do poder da liberdade de expressão, visto que não somente o culto cristão se tornaria proibido, como qualquer crítica ao Leviatã e ao seu líder seriam duramente suprimidos. Alguns teólogos conjecturam sobre como isso poderia ser aplicado na prática. Alguns apontam que o transhumanismo e que a crença de circuitos integrados implantados sobre a pele seriam a tal marca. Outros dizem que se trataria de um sistema de créditos sociais como já existe na China atualmente. Outros apontam para as moedas digitais como forma de controle. Um exemplo onde isso seria plausível seria através das moedas digitais de bancos centrais, conhecidas pela sigla em inglês CBDC, que dão total controle aos governos sobre o dinheiro dos cidadãos, podendo a qualquer momento bloquear e até mesmo estabelecer um prazo de validade para o dinheiro dos indivíduos. Sem dúvidas, esse cenário distópico deixaria até mesmo George Orwell de queixo caído, e seria um cenário digno do livro de Apocalipse. Não é difícil crer que tal nível de controle seja o sonho de muitos parasitas, políticos e burocratas mundo afora, mas infelizmente para eles e felizmente para nós indivíduos, a tecnologia está a nosso favor. Sistemas de créditos sociais, transhumanismo, moedas digitais de banco central são tecnologias viáveis, mas a informação descentralizada e distribuída e o Bitcoin já são uma realidade. Através delas, os indivíduos conseguirão se libertar das amarras estatais, antes que essas se fechem, para a completa decepção dos globalistas mundo afora. Ainda assim, temos que ficar alerta, visto que parece evidente que, pensando ao nível de liberdades individuais, as coisas piorarão muito antes de melhorar. Nesse sentido, quem sabe, a segunda vinda e a derrota da nova ordem mundial global possa ser interpretada como uma vitória dos indivíduos sobre o Estado, e dessa forma possa efetivamente existir um período de 1000 anos de paz e prosperidade nessa terra, como interpretam alguns teólogos. Seria uma paz vigilante, é claro. Afinal, como diria Ronald Reagan, a liberdade nunca está mais que uma geração de distância da extinção.